Olá, amigos e irmãos, 22º dia do nosso desafio, Lucas 19, 20 e 21. Vamos lá? Capítulo 19 começa contando a história de Zaqueu, né? Aquele publicano que subiu uma árvore, por assim dizer, né? Para ver a Jesus. E o Senhor encontra Zaqueu e diz que ele foi salvo, né? Naquele dia. Interessante alguns aspectos aqui. Zaqueu, sendo homem rico, subir numa árvore é uma atitude meio infantil, não é verdade? Então essa atitude demonstra que total desapego de Zaqueu à sua posição social, ao seu status, qualquer outra coisa. E outro aspecto que Zaqueu se desapega também é o dinheiro. Sem Jesus mencionar nada, ele reconhece que a possibilidade de ter defraudado as pessoas, né? E ele fala, eu restituo quadruplicado. Interessante de notar que restituir 4 vezes mais era a pena mais grave para o pior ladrão, aquele que roubava alguém, matava os animais, consumia com a posse que foi roubada. E Zaqueu, ele não era esse tipo de ladrão, mas ele se compara ao pior ladrão. Então Zaqueu, ele não vê diferença entre as suas atitudes e atitudes de qualquer outro ladrão. Então ele demonstra ali uma completa humildade e também ele dá a metade dos seus bens aos pobres ali, né, demonstrando tudo isso. Interessante que Jesus não pede a Zaqueu isso, né? Foi um fruto dele ter sido salvo e se desapegar dos bens materiais. Diferentemente da leitura de ontem, que nós lemos a respeito do jovem rico, que não queria se desapegar, né? Por isso Jesus toca naquele assunto. Depois a parábola das 10 minas, né? Minas era uma medida de dinheiro grega, que era equivalente mais ou menos aí a 3 meses de trabalho. Então era um valor considerável dessa parábola, né, que dá esses valores para os seus conservos, e depois ele volta e pede contas dessas minas, desses talentos, né? E aí demonstrando que aquele povo judeu não tinha dado uma boa administração aos tesouros que eles tinham recebido de Deus, e Jesus cobraria isso deles, né? Enfim, o capítulo 19 com muitos aspectos interessantes, né? A partir do versículo 28, nós vemos aí a volta de Jesus para Jerusalém. E aqui, mais uma vez, né, chegamos na parte final dos evangelhos, né? Os acontecimentos do 19 em diante já se dão aí na última semana da vida de Jesus. Jesus volta para Jerusalém, chora na entrada da cidade, né? Porque ele vê o futuro que esperava Jerusalém por ter rejeitado a Cristo, e aí ele vai ao templo e fica ali no templo, né, durante praticamente toda essa semana, de domingo até a quinta-feira, que seria comemorada a Páscoa. E aí nessa semana ele purifica o templo, né, ensina, fala muitas parábolas. Capítulo 20, né, tem a parábola dos lavradores, dizendo aí que na realidade é um símbolo da sua própria vida, né? Que Deus tinha confiado aos judeus um reino e eles não tinham administrado bem, estavam tentando tomá-lo à força, inclusive. Depois a questão do tributo, né? Dai a César o que é de César, a questão da ressurreição, tudo isso nós já discutimos nos evangelhos anteriores, né? Depois ele afirma-se, né? Como filho de Deus, como filho de Davi. Censura escribas. E o capítulo 21, né, ele descreve aqui a oferta daquela viúva pobre que, tendo tudo, entregou, né, isso vale mais para Deus do que somas de dinheiro. Prevê a destruição do templo. E o capítulo 21 ele resume aquele sermão profético lá de Mateus, né, e também de Marcos. E aí é interessante que nesse sermão, mais uma vez, não é citado em momento algum o arrebatamento, porque o arrebatamento ele é um mistério que só seria revelado posteriormente pelo apóstolo Paulo ali. Paulo fala explicitamente isso, eis que vos digo um mistério. Então até aquele ponto ali que Paulo foi autorizado a revelar isso, esse aspecto que é o arrebatamento não tinha sido revelado ainda. Então Cristo não cita o arrebatamento aqui nesse sermão, mas cita o princípio das dores, cita a destruição de Jerusalém, que aconteceria algum tempo depois, e ele vai falando isso aí. Lucas coloca numa ordem assim, um pouco, fala de uma coisa, fala de outro, meio que parece que fora de ordem, mas não é o estilo mesmo de escrita desse autor, né? Fala da destruição do templo, algo que realmente aconteceu no ano 70, do princípio das dores, que nós já estamos vivendo, né? Depois fala também da vinda do Filho do Homem, né? Interessante é que não coloca tantas coisas, por exemplo, não fala da grande tribulação que Mateus fala, né? Mas é um resumo mesmo, e
O objetivo de Lucas aqui é nos exortar a vigiar. Tanto é que esse capítulo termina aí com a exortação da vigilância, né? Com essa parábola da figueira, dizendo assim, olha, quando você vê a figueira, você sabe, né, que ela tá próximo o verão, né? Quando ela começa a brotar. Então, da mesma forma, quando nós vimos esses sinais, nós devemos saber que a vinda de Jesus está próxima. Amém? Então, os sinais para a vinda de Jesus já estão acontecendo. Se nós vemos esses sinais aqui em Lucas, nós veremos que grande parte deles já inclusive se realizou e está se realizando cada vez mais com mais frequência. É como as dores de parto, né? Vão aumentando tanto em frequência quanto em intensidade. Dores de parto para quem? Para que nasça o anticristo, que é o filho da perdição, coisa que vai ser descrita lá em Apocalipse. Mas a exortação é essa: quando os sinais começam a acontecer, nós devemos estar atentos. Então, os sinais da vinda de Jesus já estão acontecendo. Se o arrebatamento acontece antes da vinda de Jesus, quão mais próximo não está o arrebatamento, não é verdade? Então, muitos aspectos interessantes. Qualquer dúvida, né? Podem chamar aí nos meios aí, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Deus te abençoe e uma ótima leitura.